Olá, meu nome é Micheline e esse aqui é o meu sinal. Hoje é um prazer para mim estar aqui estudando Vem Segue-me. Mas lembre-se que o seu estudo pessoal, com maiores detalhes, precisa ser individual. Onde você vai ler, você vai marcar o texto. Por exemplo, eu gosto muito de marcar texto, né, com as canetas coloridas, refletir sobre as perguntas que a aula traz. Mas hoje é só um apoio. Você lembra o nosso tema da aula passada, o nosso estudo? Nós aprendemos muitas coisas sobre a criação e a organização do mundo, sobre o homem e a mulher ser a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, casamento eterno e também sobre o fato de trabalharmos 6 dias, trabalhar bastante e descansar no 7º. Hoje, qual tema nós vamos estudar? Mas antes, eu quero mostrar para vocês as escrituras, porque se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e irem buscar nas escrituras, fazerem as suas leituras e depois voltar aqui e continuar assistindo o vídeo. E aqui está. Na aula de hoje, nós podemos encontrar as escrituras na Bíblia, em Gênesis 3, 4 e Moisés, no capítulo 4 e 5. Então, como eu disse antes, você pode pausar o vídeo com o objetivo de ler mesmo, de refletir sobre o que você está lendo, ponderar. Aí depois você volta aqui e assiste. Então, o tema de hoje está descrito aqui. Na aula passada, a gente já começou estudando um pouquinho sobre Adão e Eva. Mas agora nós vamos detalhar um pouco mais. Vamos falar sobre a queda de Adão e Eva. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Essa palavra aqui em preto, queda, o que ela significa? Que Adão e Eva elas estavam andando e caindo? Não, gente. Essa palavra em Libras, ela é polissêmica. E o que isso significa? Qual que é o sinal disso? Nós temos esse sinal, que também tem outras variações. Ela pode ser feita assim. Eu gosto desse aqui. O significado de queda aqui nesse contexto é um significado diferente, porque dependendo da palavra, do contexto, ele vai ter um significado diferente, né? A palavra pode ser escrita igual, mas o significado muda. Então, aqui, queda significa que Adão se afastou de Deus. Houve um afastamento, uma decadência. Mas o objetivo mesmo, com maiores detalhes, nós vamos ver agora no vídeo sobre a história deles. Então, vocês vão assistir e depois voltamos aqui. Adão e Eva. Ganhar experiência ao fazer escolhas. Adão e Eva foram os primeiros filhos do Pai Celestial a habitar nesta terra. Eles viviam no belo jardim do Éden, cercados por todo tipo de plantas e árvores. Deus, nosso Pai Celestial, e o Senhor Jesus Cristo os visitavam e falavam com eles. Deus permitiu que eles comessem do fruto de todas as árvores, exceto uma. Se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, teriam que deixar o jardim e um dia acabariam morrendo. Satanás mentiu para Adão e Eva. Ele lhes disse que se comessem do fruto, conheceriam o bem e o mal, mas não morreriam. Eva escolheu comer do fruto. Eva ofereceu o fruto a Adão. Ele também decidiu comê-lo. Deus e o Senhor foram visitá-los, mas Adão e Eva ficaram com medo e se esconderam. Deus perguntou se eles tinham comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva disseram a Deus que eles tinham escolhido comer do fruto.
Como consequência dessa escolha, eles tiveram que sair do Jardim do Éden. Adão e Eva foram afastados da presença de Deus, mas ele tinha um plano para os dois. Agora que conheciam o certo e o errado, eles poderiam ter filhos. Adão e Eva prometeram obedecer a todos os mandamentos de Deus. Eles foram ensinados a realizar o sacrifício de animais. Por terem obedecido, receberam mais conhecimento a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os dois sentiram grande alegria, porque ele ajudaria sua família a voltar à presença de Deus. Que legal, né, esse vídeo. Então, na história de Adão e Eva, né, analisando, eu penso em duas perspectivas. Essa primeira, ela já é muito conhecida pelas outras pessoas. Eles geralmente falam, Adão e Eva desobedeceram a Deus e desprezam eles por isso. É verdade que Deus, ele falou que não poderia comer daquele fruto, daquela árvore proibida, que teria consequências se eles fizessem isso. Isso é verdade. Também que Satanás foi lá, que tentou, né, chamou Eva e enganou, falando que ela poderia comer livremente, mas que não ia morrer. Eva realmente ponderou, decidiu comer e desobedeceu a Deus. Isso é uma verdade. É uma perspectiva interessante. Muitas pessoas falam sobre isso, sobre essa desobediência. Mas eu gosto de um outro olhar, de uma outra perspectiva. Mas antes de nós estudarmos profundamente essa perspectiva, eu tenho uma pergunta para vocês. Lembra que na história tinha uma árvore, né, do fruto proibido? E eu gostaria de fazer uma comparação com a nossa vida. O que seria essa árvore? Você já parou para pensar? Então, aqui está a árvore. Uma árvore bonita, frondosa, com frutos que parecem deliciosos, até eu tenho vontade de comer. Mas vocês já pararam para pensar sobre o significado dessa árvore? O significado nessa história? O que essa árvore significa na minha vida, na sua vida? É lógico que a gente está fazendo aqui uma comparação, uma metáfora. Tem uma palavra, então, que define muito bem essa árvore. Essa árvore, ela pode significar a oposição. Esse é o sinal. Então, eu quero fazer uma pergunta. Na sua vida, você tem oposição? Porque na minha, com certeza. Desculpa, o vídeo às vezes embaça. Então, Adão e Eva, eles encontraram essa oposição na vida deles. Veja bem, eles viviam num lugar lindo, maravilhoso, tinham boa comida, uma vida tranquila. Eles não tinham uma oposição, um desafio. E Deus sabia que eles tinham que obedecer a Ele. Como que eles iam se desenvolver se não tivesse a oposição? Como que eles iriam mostrar a obediência? Porque eles já viviam tudo bem, o lugar era muito bom. Então, a oposição, ela é muito importante. No livro de Mórmon tem uma explicação em um versículo sobre isso. Leia, por favor. Porque é necessário uma oposição em todas as coisas. Bem, nessa parte aqui em amarelo, significa que a escritura está em 2 Néfi, no capítulo 2, do versículo 11. E ela diz o quê? Ela explica que a oposição ela é importante em nossa vida. Então, Adão e Eva, eles precisavam sim viver essa oposição. Porque é através dela que a gente tem a liberdade de escolha e mostrar a Deus. Bem, esse aqui é o Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden também tinha essa oposição, essa árvore.
E qual que era o objetivo de ela estar lá? Que Adão e Eva precisavam se desenvolver, porque a vida já estava muito tranquila, uma vida normal. Mas no momento em que Adão e Eva precisam fazer uma escolha entre o certo e o errado, eles dois começam a aprender de fato o significado da obediência. Então, na nossa vida também é assim. Agora eu vou passar um vídeo do Elder Oaks, esse aqui é o sinal dele, e ele vai explicar um pouquinho mais sobre a oposição. Elder Oaks, atualmente, ele é um profeta de Deus. Central to the gospel of Jesus Christ is the O Father. plano de salvação estabelecido pelo Pai é fundamental ao Evangelho de Jesus Cristo e para o progresso eterno de seus filhos. Esse plano, explicado em revelações modernas, ajuda-nos a compreender muitas coisas que enfrentamos na mortalidade. Minha mensagem centraliza-se no papel essencial da oposição nesse plano. O propósito da vida mortal para os filhos de Deus é proporcionar as experiências necessárias a fim de que progridam rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Como o presidente Monson nos ensinou tão poderosamente nesta manhã, progredimos ao fazermos escolhas pelas quais somos testados, a fim de mostrar que guardaremos os mandamentos de Deus. A fim de sermos testados, precisamos do arbítrio para escolher entre opções. Para oferecer alternativas sobre as quais exercemos nosso arbítrio, precisamos ter oposição. O resto do plano também é essencial. Quando fazemos más escolhas, como inevitavelmente faremos, ficamos sujos pelo pecado e precisamos ser limpos para seguir em frente em direção a nosso destino eterno. O plano do Pai proporciona o meio para fazer isso, o meio para satisfazer as eternas demandas da justiça. Um Salvador paga o preço para redimir-nos de nossos pecados. Esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai eterno, cujo sacrifício expiatório, cujo sofrimento paga o preço por nossos pecados se nos arrependermos deles. Então, eu gostei dessa explicação do Elder Oaks. Bem, mas antes eu quero perguntar para vocês, qual que foi a parte do vídeo que vocês mais gostaram? Eu gostei muito. Eu gostei de saber que as escolhas erradas, elas têm consequência, mas que eu também posso me arrepender. O pecado, de fato, ele suja o nosso corpo. Mas também nós podemos limpar. E nós temos um Salvador que ele já pagou por isso, né? Pelos meus pecados e os seus. Então eu gosto dessa oportunidade de se desenvolver através do arrependimento. E esse arrependimento, ele é passo a passo. Então agora eu quero mostrar essa outra perspectiva de Adão e Eva. Porque assim, eu já sei com muita tristeza daquela primeira perspectiva. Mas pense, Adão e Eva agora, fora do jardim, agora eles podem ter filhos. Eles vão ter oportunidade de continuar aprendendo. Adão e Eva agora, eles conhecem bem o significado da oposição, de enfrentar com mais clareza. O conhecimento sobre as escolhas, sobre as coisas erradas, saber que se fizer isso, pode se arrepender. E também sobre
plano em que Jesus Cristo ele descreve como um plano de felicidade. Então, o objetivo é que a gente entenda isso. Se você fez uma coisa errada, não precisa se preocupar tanto, você pode se arrepender. E você pode mudar a sua vida, você tem essa escolha. E Adão e Eva também aprenderam isso, aprenderam sobre confiar no Senhor. Porque antes, aliás, através da confiança eu exerço fé. Porque veja bem, antes, lá no Jardim do Éden, Adão precisava exercer fé? Não. Eles já conversavam ali, ó, face a face, ele via a Deus. Agora, Adão ele precisa confiar muito mais, ele precisa exercer fé no Senhor. Então, na nossa vida também acontece isso. Nós também enfrentamos oposição. O mundo tem muitas escolhas aí para ser feitas. Às vezes são escolhas boas, às vezes não. E às vezes escolhemos isso mesmo, errado. É triste saber isso. Mas nós também podemos nos arrepender das escolhas erradas que fizemos. Jesus Cristo é o nosso advogado, ele nos entende, ele nos conhece. E ele quer nos ajudar, quer ajudar todos nós. Então, por isso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos aceitar a ajuda dele e mudar a nossa vida. Então, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles tiveram uma percepção sobre si mesmos. Eles perceberam que estavam nus. Então, eles perceberam que não tinham roupa. Por isso, né, que quando Deus perguntou, Adão, onde estás? Eu percebi que eu estava nu, por isso que eu me escondi, eu estava com vergonha. Então, Deus, ao perceber que eles perceberam sua nudez, fez as suas primeiras roupas, de pele de animal, sim. Mas ele fez as suas roupas. E essas roupas, elas têm dois objetivos. Lógico, cobrir sua nudez. Mas também, aquela roupa era um símbolo do convênio. Deus deu a ele essa oportunidade de agora, daqui para frente, obedecerem a ele. E assim Adão fez convênio com o Senhor. Atualmente, muitas religiões, elas usam também essas roupas que trazem na lembrança convênios. Usam essas roupas especiais. E nós, membros, também usamos. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Vamos conhecer um vídeo que fala sobre isso? From ancient times, men and women have embraced sacred music, different forms of prayer, religious clothing full of symbolism, gestures, and ceremonies to express their innermost feelings of devotion to God. The variety of these forms of expression is as wide and diverse as the human family. Yet, all have the same ultimate purpose: to connect the believer with the object of their devotion in the most personal way, to draw close to God. To those outside a particular faith, the ceremonies and clothing may seem unfamiliar, but for the participants, they can stir the deepest feelings of the soul, motivate them to do good, and even shape the course of a whole life of service. The nun's habit, the priest's cassock, the Jewish prayer shawl, the Muslim skull cap,
the saffron robes of the Buddhist monk. All are part of a rich tapestry of human devotion to God. Not all such religious clothing is on public display. Some clothing is seen only in special places of worship. For example, temple robes of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, known as the robes of the Holy Priesthood, are worn only inside Latter-day Saint temples and reserved for the most sacred ceremonies of their faith. Simple white clothing symbolizes purity and equality. The most senior church leader and the newest member are indistinguishable when dressed in the same way. Men and women wear similar clothing, which evokes religious symbolism reminiscent of temple practices described in the Old Testament. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, there is no special outer religious clothing in regular Sunday worship services. However, many faithful Latter-day Saints wear a garment under their clothing that has deep religious significance. This modest underclothing comes in two pieces and is usually referred to as the temple garment. Some people incorrectly refer to temple garments as magical or as magic underwear. These words are not only inaccurate, but also offensive to members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There is nothing magical or mystical about temple garments, and church members ask for the same degree of respect and sensitivity that would be afforded to any other faith by people of goodwill. Temple garments are worn by adult members of the church who have made sacred promises in the temple to keep God's commandments and live the gospel of Jesus Christ. To church members, the modest temple garment worn under normal clothing and the symbolic robes worn during temple worship represent a sacred and personal aspect of their relationship with God and their commitment to live good, honorable lives. Muito bem. Então, vocês perceberam que há várias igrejas no mundo, várias capelas, várias unidades, onde as pessoas usam roupas diferentes, roupas especiais, que lembram essa adoração, esse convênio que fizeram. Tem um significado de amor profundo e honra a Deus. E nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, também usamos. E eu amo viver esses convênios. Eu também, na casa do Senhor, fiz esses convênios. Eles são muito especiais. A faixa, o avental, o manto, tudo tem um significado muito profundo. E nós respeitamos isso, respeitamos a Deus quando usamos. E os garments também, essas roupas que elas ficam por debaixo dessas peças. São roupas sagradas. E nós fizemos esse convênio, e nós fazemos esse convênio até o fim da nossa vida. E por isso precisamos ser gratos a Deus, porque através dele nós podemos voltar. Há o dom do arrependimento. Nós podemos tornar a nossa vida mais limpa. Podemos ir ao templo. Usar essas roupas especiais. Nos ajudam a lembrar dos convênios que fizemos com o Senhor. Nossa, hoje nós estudamos muitas coisas. Mas eu quero aqui testificar para vocês. Hoje eu sei. Eu sei que Adão e Eva, sobre essa história, essa outra perspectiva da vida deles, sobre esse livre-arbítrio,
sobre essa oportunidade de fazer a escolha. E eu sou muito grata a Adão e Eva, porque por eles eu também estou aqui. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, hoje nós não estaríamos aqui. Porque só depois que eles comeram do fruto é que eles tiveram filhos. Só depois que houve essa possibilidade do desenvolvimento, esse livre-arbítrio dentro do plano de salvação. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem misericórdia, Ele quer nos ajudar. Ele já sabia que Adão e Eva iam escolher comer do fruto. Ele também já sabia que Satanás iria tentá-lo. Satanás é o pai da mentira. E Deus, ele já sabia que Satanás ia tentar destruir o plano. Mas você acha que ele, sabendo disso, ele iria aceitar a destruição do plano? Não. É por isso que ele deu o seu único filho. Para que todas as pessoas que acreditem nele possam ter a vida eterna. Através dessas oportunidades do arrependimento, eu escolho coisas certas e assim eu vou aprendendo, vou ensinando a minha família e assim eu vou me desenvolvendo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até a próxima aula. Tchau, tchau.